Que a bênção do Senhor Deus, uma vez mais, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre toda a sua parentela. Uma bênção poder estar aqui uma vez mais nesta casa, juntamente com gente amada, querida, gente cara, gente preciosa, gente que ama o Senhor. Muito obrigado pelo convite, pastor Obed, uma vez mais de poder estar aqui. Sabe que é prazeroso estar sempre com o irmão. Trago aqui um abraço da minha querida esposa, dos meus 2 filhos, Ana Carolina, Júlio César. Hoje está todo mundo de molho. Todos nós fomos acometidos lá em casa por uma enfermidade, um resfriado muito forte. Agora que eu estou saindo, Babata. Agora que eu estou saindo. E essa é a segunda igreja, depois de um tempo afastado em virtude disso, estou ministrando. E eu tenho certeza que Deus tem coisa boa para a nossa vida aqui. Eu vou repetir para você e vou te dar mais uma oportunidade. Deus tem coisa boa para mim e para você aqui. Amém? Nunca falta pão na casa do pão. E eu creio que aqui é casa do pão. Todas as vezes que nós nos reunimos, tem pão de Deus sendo servido. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nunca falta pão na casa do pão. O problema é que às vezes nós estamos na casa do pão sem nenhum tipo de apetite. Mas não é o teu caso, não. Eu tenho certeza que você está aqui hoje não para cumprir um protocolo religioso, mas você está aqui nessa noite porque você tem uma grande fome pela presença de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai honrar isso na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar liberando das suas bênçãos, trazendo direção profética para a sua vida, trazendo resposta para você durante hoje, essa semana. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu vou aqui me fazer acompanhar dos irmãos aqui do Ministério de Música, que tão belissimamente já abriram aqui um caminho de adoração no início dessa reunião, derramando aqui preciosos perfumes de adoração. E eu vou então contar aqui com a ajuda dos irmãos. Se der alguma coisa errada, bota tudo na minha conta, porque a gente já toca junto há mais de 5 minutos. Tá bom, meu irmão? A gente está igual a seleção brasileira, bem entrosado. Vamos cantar. Diga comigo: meu pão, minha vida, minha luz. Uma vez mais, bem forte. Meu pão, minha vida, minha luz. Você pode aplaudir ao Senhor? Exalte o nome do Senhor. Quantos podem exaltar o nome do Senhor e glorificar a Ele? Levante a sua voz e exalte Ele com as suas próprias palavras. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Comece a quebrar os seus laços de alabastro nessa noite. Derrama os perfumes da tua adoração. Embora a gente se reúna de uma maneira congregacional, mas o nosso culto, ele sempre é pessoal. Porque Deus se relaciona conosco de uma maneira personalizada. Por isso que Deus, de uma maneira personalizada, está te abençoando nessa noite. Posso ouvir um amém? Você tem um glória a Deus aí meio amarrado aí que possa liberar? Ô glória, estou ficando meio aleluiado aqui. Aleluia. Estar aqui hoje não é para quem não tinha o que fazer. Estar aqui hoje é para quem abriu mão daquilo que tinha que fazer para poder estar aqui. E Deus vai honrar isso na sua vida, meu irmão. Amém, meu irmão? Há uma reciprocidade em Deus. Aproximai-vos de mim, que eu vou me aproximar de vocês. Eu sei que você está aqui porque há um clamor do teu coração. E é um clamor de uma necessidade. Coloque a sua mão sobre o seu coração.
cante. Tu me sondas, me conheces, és o meu Deus. Uma vez mais. Tu me sondas, me conheces, és o meu Deus. Te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te exaltamos em espírito e em verdade. Tu és santo. De Deus aqui nessa noite, quantos querem gerar um ambiente da manifestação, do milagre, da presença do Senhor? Levante a sua voz e exalte a Ele. Aleluia. Comece a quebrar o silêncio aí, meu irmão. Comece a quebrar o silêncio. Encha esse lugar de glória a Deus. Aleluia. Senhor, toma todo esse ambiente nas tuas mãos, Pai. Livra-nos nesta noite de mais uma reunião. Nós não queremos isso. O que nós queremos é a tua presença manifesta nesse lugar, de maneira que aquele que entrou aqui saia daqui nesta noite com uma porta aberta, de maneira que aquele que entrou aqui acometido por uma enfermidade, que saia daqui nessa noite curada, de maneira que aquele que entrou aqui abatido, cabisbaixo, ó Deus, que saia daqui levantado e animado pelo poder do teu Espírito. Sopra uma vez mais sobre este lugar, meu Deus. Levante a sua voz aí, meu irmão. Levante a sua voz e comece a quebrar o silêncio nesta hora. Aleluia, aleluia. Enquanto os músicos ministram ao Senhor, levante a sua voz, exalte ao Senhor. Da tua santidade, meu Deus, aleluia. A tua santidade é o adorno da tua casa. Te glorificamos, meu Deus. O seu amor dura para sempre. Cante comigo: o seu amor, o seu amor dura para sempre. Uma vez mais, cante: o seu amor. Levante bem alta a sua voz. Pra sempre. O seu amor pra sempre. Bem alta, igreja, cante. Levante o volume da sua voz. O seu amor. Pegue, por favor, a sua Bíblia e abra no primeiro livro do profeta Samuel,
achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Ou Escola da Palavra, não é isso? Porque essas coisas a gente aprende aí. Então tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e agora o teu pai já deixou de pensar nos negócios das jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então passarás dali adiante. Então passarás dali adiante. Você pode repetir? Então passarás dali adiante, até chegares ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Que vão subindo a Deus a Betel. Cante. Que vão subindo a Deus a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão, e o outro um rodo de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, de tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Alguém pediu a oportunidade de dizer amém? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Eu vou te dar mais uma oportunidade. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás, e serás transformado em outro homem. Quantos podem dizer amém? Oh glória! Você não fica aí não? Dá uma vontade de dar uns pulos aí não? Claramente o povo de Israel está passando por um momento de uma transição. Eles vão sair de um governo que era totalmente teocrático, mas eles começaram a olhar para as outras nações e comparar as outras nações, e perceberam que nas outras nações havia um rei estabelecido, e não era assim em Israel. E a comparação, meu irmão, é algo terrível. A comparação, ela é a assassina da alegria. A comparação, às vezes, pode nos deslocar do centro da vontade de Deus, em a gente desejar ser aquilo que nós não fomos chamados a ser. A gente fica se comparando. E eles se compararam, começaram a perceber as outras nações, e tinha um rei ali estabelecido. E a história que você leu comigo vai falar sobre a unção do primeiro rei em Israel, que é Saul. E eu gosto desta fase da vida de Saul, porque muito se assemelha com a nossa história de vida também, nesta fase. A maneira como ele foi chamado, a maneira como ele teve um encontro com o destino profético da sua vida, com o propósito da sua vida. O texto vai dizer, no seu contexto, que Saul estava em casa quando seu pai, chamado Quis, o chama
E diz assim: Saul, perderam-se as jumentas, e eu quero que você vá achá-las, encontrá-las, e traga-as de volta para mim. E ele faz isso. Ele sai da sua casa, debaixo então dessa necessidade, movido pela necessidade de trazer de volta as jumentas. E ele começa a fazer muitas tentativas, porém, todas elas sem sucesso, sem resultados. E ele está quase desistindo, até que o menino que está com ele diz assim: ô Saul, por que a gente não vai lá e consulta o profeta acerca desta causa, acerca desse negócio? Coisa que era absolutamente normal naquele tempo, consultar os profetas. É como se eu e você hoje consultássemos a Bíblia para as decisões que a gente precisa tomar, para as respostas que a gente precisa ter. A gente precisa consultar e nos voltar para a palavra do Eterno, para que a gente não ande por aí perambulando, sem propósito, sem destino. E ele então vai ao encontro de um homem, de um profeta, chamado Samuel. Samuel era alguém que carregava a unção profética sobre a sua vida. Ele era mais do que um profeta. Ele era um legislador, ele era alguém que trazia os oráculos de Deus, que direcionava o povo de certa forma. E ele vai. Saul, ele sai da sua casa movido pela necessidade. Você pode repetir isso? Movido pela necessidade. Uma vez mais, movido pela necessidade. Que até hoje não é diferente. Quantas pessoas só se movem em virtude da necessidade? E eu entendo, e a gente percebe pela Bíblia, e até pela nossa própria história de vida, que muitos de nós também fomos movidos pelas nossas necessidades. Por exemplo, quem se converteu um dia, veio à igreja ou entregou a sua vida a Jesus por causa de uma necessidade, sim ou não? A necessidade de uma porta que precisava ser aberta, a necessidade de uma restauração do casamento, a necessidade de uma cura, a necessidade. Isso te moveu, assim como também a necessidade de encontrar as jumentas, porque naquele tempo tinha a ver com provisão da sua casa. Porque era através das jumentas que eles pegavam as mercadorias e transportavam para uma outra cidade para fazer negócio, para fazer comércio, empreendimento. Era assim que funcionava a economia. E ele sai, movido pela necessidade. E Deus usa as necessidades. Ele vai usar o profeta Jeremias, e pelo Espírito do Senhor, Jeremias vai dizer: olha, com amor eterno eu te amei, e com misericórdia eu te atraí, e usei cordas humanas. É Deus falando pelo profeta Jeremias: olha, com amor eterno eu te amei, antes de você nascer eu já te amava, e com cordas humanas eu te atraí. O que seriam essas cordas humanas? São as necessidades que nos prendem às vezes, mas que às vezes também Deus usa para nos puxar e nos atrair para Ele. Você está entendendo, irmão? Como Deus usou essa necessidade para te atrair? Como Deus usou essa necessidade para te puxar para Ele? Com amor eterno eu te amei, com misericórdia eu te atraí, e eu usei cordas humanas. Coisas da vida, coisas humanas, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E foi assim com Saul.
E ele então vai e tem um encontro com o profeta. Mas ele nunca iria imaginar que aquele homem de Deus, chamado Samuel, estaria carregado com uma palavra, estaria carregado com uma unção profética, que iria mudar o destino da sua vida. Porque Deus não havia chamado Saul para ser um caçador de jumentas. Deus chamou Saul para ser príncipe de um reino. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus te chamou para ser um príncipe do reino dele. Deus te chamou, minha irmã, para ser uma princesa do reino dele. E príncipes e princesas não vivem em função prioritária da necessidade, mas vivem em função de um propósito eterno em Deus. Amém, irmão? Amém lá atrás? Glória a Deus. Deus usa as necessidades. Ele nos atrai pela necessidade. Mas agora, depois que a gente o conhece, depois que a palavra é liberada sobre a nossa vida, e hoje a gente ouve da palavra de Deus, e o Espírito do Senhor, a unção do Espírito vem sobre a nossa vida. Não são mais as necessidades que nos conduzem, mas agora nós somos guiados por um propósito em Deus, e o propósito dele é que você, de fato, seja um príncipe e uma princesa do Eterno. Ele tem um encontro com Saul. Saul tem um encontro com Samuel. Samuel pega de um vaso cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul e o beija. É o beijo de Deus. Quantos gostam de ser beijados aqui? Quantos querem dar um beijo no filho nessa noite? Como diz o Salmo, beijai o filho. Quantos querem receber um beijo de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Você está sentindo o Espírito Santo fluindo nesse lugar, irmão? Você está sentindo a unção do Senhor sendo derramada sobre este lugar, sobre a sua vida? Eu estou sentindo algo poderoso da parte do Eterno aqui nessa noite. A unção do Espírito que despedaça as cadeias, a unção do Espírito que alinha o nosso coração, a unção do Espírito que dá um propósito para a nossa existência. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E o beija, e ele recebe uma palavra do Eterno dizendo: hoje o Senhor te ungiu como um príncipe do seu povo. Aleluia! Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus te ungiu para ser príncipe de um reino, irmão. Amém, amado? Amém, irmão? Amém, minha irmã? Posso continuar aqui, irmã? Pode. Quantos me dão mais 5 minutos aí? Levanta a mão. Conta aí, pastor Abed. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vai virar vigília. Antes do Brasil ser campeão, você vai chegar em casa. Hoje, diga hoje. Hoje. Olha para quem está ao seu lado, diga hoje. O Senhor te ungiu como um príncipe do seu povo. Quantos podem sentir a unção do Espírito de Deus aqui nessa noite? Quantos podem sentir a unção do Espírito de Deus aqui nessa... Eu estou ouvindo aqui um barulho de cadeias quebrando aqui nessa noite, irmão. Aleluia, eu estou sentindo Deus impartindo algo poderoso da parte dele aqui. Oh, aleluia. Hoje o Senhor te ungiu, mas Saul nunca foi treinado ou educado para ser príncipe.
máximo que ele era nesse momento aqui era o quê? Um caçador de jumentas. E agora Deus vai ter que trabalhar na sua mentalidade. Deus vai ter que trabalhar na sua identidade. Porque ele não tinha pedigree de realeza. Ele não foi criado em palácio. Ele era um caçador de jumentas. Só que o Senhor o ungiu como príncipe do povo. Isso foi um choque para a vida dele. Imagine você, meu irmão. Sai da sua casa, movido pela necessidade. Aquilo que você esperava não acontece. Você encontra com uma pessoa que está carregada com a palavra de Deus e que diz algo que vai superar as tuas expectativas. Imagine você, quem passou por isso, deve estar pensando, sai da sua casa para buscar um emprego, mais ou menos assim. Chega lá, naquele lugar, o empregador olha para você e diz assim: eu não quero te dar um emprego, eu quero fazer você também dono desse negócio. Foi isso. Hoje eu te ungi como príncipe do seu reino, do reino. Isso foi um choque. E ele agora recebeu a unção de príncipe. É chamado para ser príncipe. Mas a sua maneira de agir, de pensar, não era ainda de um príncipe. Você está entendendo, meu irmão? A sua conduta, a sua maneira de pensar as coisas, ou principalmente acerca de si mesmo, deveria mudar. Por isso que eu sempre oro: Senhor, nós precisamos de um avivamento, mas nós precisamos também de um reavivamento, de uma mudança de mentalidade, de sabermos de fato quem nós somos em Cristo Jesus. Diga: eu sou príncipe. Diga: eu sou mais do que vencedor. Você tem um glória a Deus aí, irmão? Meio amarrado aí, irmão? Identidade. E por isso, quando o Obed começou a falar aqui, eu falei: Obed, para, senão você vai pregar a minha palavra. De processos, de se submeter a um processo. É exatamente isso que vai acontecer com Saul. Ele vai passar por um processo aonde a sua identidade iria ser trabalhada. Você está entendendo que as lutas, que as provações, os processos que você passa, Deus está construindo em você um caráter, restaurando uma personalidade e construindo uma identidade, meu irmão. Por isso, não reclame das lutas, não reclame das dificuldades. Deus está trabalhando em você a sua identidade e um propósito. Porque não adianta ter a unção de príncipe e não pensar como um príncipe, não agir como um príncipe, não proceder como um príncipe. Porque o problema nunca vai estar na unção. Deus não se enganou quando te escolheu e quando te chamou. Deus não se enganou quando te ungiu. O problema está na maneira como a gente se relaciona, como a gente corresponde a esta unção, o quanto a gente respeita a unção de Deus na nossa vida. E a unção de Deus, ela precisa ser respeitada, amém, irmão? Posso ouvir um amém? Honre a unção, a bênção de Deus na sua vida, meu irmão. Honre a obra de Deus na sua vida. Honre, porque aquilo que a gente não honra, a gente perde. Honre. Então o que adianta ter a unção de príncipe e não pensar como um príncipe? Você é um filho de Deus. Você é um príncipe de Deus.
Você é uma princesa de Deus, minha irmã. Então a gente precisa pensar, agir como? E ele vai passar por um processo, mas o profeta diz para ele: olha, você vai se apartar de mim, e você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, os quais te dirão em Zelza, Benjamim, que as jumentas que você estava procurando, elas apareceram. Eu tenho uma boa notícia para te dar aqui, meu irmão. Aquilo que você estava buscando, Deus já está provisionando para você. Eu vou repetir novamente, porque eu sei que você pode falar, dar um amém, um glória a Deus melhor do que isso. Aquilo pelo qual você estava buscando, já está provisionado em Deus. Aleluia! Você vai encontrar 2 homens, os quais te dirão. Eu quero declarar sobre a tua vida, que nesta semana será tomada de boas notícias, daquilo que você tem orado. Deus vai trazer resposta para a tua vida. As jumentas que fosse procurar, elas apareceram. Aquilo pelo qual você estava batalhando, aconteceu. Mas olha, Saul, quando você receber essa boa notícia, e a boa notícia também vai chegar na tua vida e na tua casa, meu irmão. Passa dali adiante, porque não adianta receber a bênção e não cumprir um propósito. Não adianta ter as suas necessidades atendidas e não viver um propósito em Deus, porque Deus não te chamou apenas para viver do melhor. Deus te chamou para viver coisas maiores nele, meu irmão. Posso ouvir um amém? Então não viva somente em função do que é melhor, viva em função de algo maior. E o propósito é maior do que as nossas necessidades. O propósito é maior do que todas as nossas dores. O propósito é maior do que tudo. Nada pode te tirar do propósito de servir a Deus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu vou repetir para você. Nada pode te tirar do propósito de servir a Deus. Porque você não é guiado pelas jumentas. Você é guiado pelo propósito, porque você é filho de Deus, e todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Mas sabia que nem todo filho é guiado? É interessante essa ordem que o escritor vai falar sobre esse tema. Todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele não diz, todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Porque tem filho que não é guiado pelo Espírito de Deus. Mas se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é um filho de Deus, um príncipe e uma princesa do eterno. Você sabia que você está sentado do lado de um príncipe? Aleluia! Glória a Deus. Você sabia que você está sentado do lado de uma princesa do Senhor, meu irmão? Do lado de um príncipe de Deus. Mas o importante não é somente as pessoas me olharem assim, nem me enxergar dessa forma. E aí está a grande dificuldade desse tempo. Paulo, ao escrever aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim: não convém pensar acerca de vós mesmos mais do que convém. Não pense ninguém acerca de si mesmo mais do que convém pensar. Ou seja, eu sei também que tem gente que se acha, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Tem gente que se acha, sim ou não? Demais. Mas também tem gente que se acha o quê? De menos. Paulo diz assim: não, vocês precisam
se olhar de uma maneira equilibrada. Não há mais e nem de menos. Não pense acerca de vós mesmos mais do que convém pensar. E aqui estava o problema dele. Saul precisava se enxergar como um príncipe de Deus. Que talvez seja a dificuldade de muita gente hoje. Gente querida, gente que ama o Senhor, mas que ainda não se conseguiu enxergar como um príncipe de Deus. E a maneira como a gente se enxerga vai determinar aquilo que a gente vai viver e fluir da parte de Deus. Amém, irmão? Moisés enviou 12 príncipes. Quantos? 12 príncipes para espiar a terra. E eles foram. Todos debaixo de uma mesma promessa, todos debaixo de um mesmo envio, todos debaixo de um mesmo Deus, todos debaixo de um mesmo comando, todos com as mesmas possibilidades, porque eram príncipes. Ao chegarem lá, eles olham para a terra e eles passam a ter uma visão. E eles voltam. E eles voltam trazendo o quê? O relatório. Porque relatório, é fácil trazer relatório, não, velho. Na igreja está cheio de gente assim, gente que só traz relatório, mas não enxerga a solução, só vê o problema. E 10 deles dizem assim: Moisés, Deus não nos enganou, não, de fato existe uma terra que mana leite e mel. De fato existe uma terra, uma herança, mas nessa terra tem gigantes, eles habitam em fortalezas. E aí eles vão falar algo acerca deles mesmos, porque era como eles se enxergavam, 10 deles. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Alguém disse para eles que eles eram gafanhotos? Algum gigante disse para eles que eles eram gafanhotos? Deus falou que eles eram gafanhotos? Mas era como eles se enxergavam. E a maneira como eles se enxergaram, eles passaram a viver como gafanhotos. Lembra de João que pregava no deserto? Qual era o alimento de João no deserto? Gafanhoto. Porque gafanhoto morava no deserto. E como gafanhoto, aquele povo passou a habitar no deserto perambulando, por causa da maneira como eles se enxergaram. Mas que não é o teu caso não, porque eu creio que o Espírito Santo vai abrir os teus olhos para que você veja quem você é em Cristo Jesus, meu irmão. Porque você não é um gafanhoto. Você é um príncipe de Deus, amado. E não são as circunstâncias que vão determinar quem você é. Aliás, as circunstâncias, elas servem para que a gente, de fato, declare quem nós somos e afirme a nossa identidade. Lembra de Jesus, que estava lá no Jordão, sendo batizado, de repente os céus se abrem porque eles estavam orando, e aonde tem oração, os céus se abrem, amém, irmão? Amém, irmão? Quer céus abertos sobre a tua vida? Então ore ao Senhor, tenha uma vida de oração. Os céus se abriram, e uma voz do céu se ouviu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma voz do céu disse quem? Jesus era. Este é o meu filho amado. Diga eu sou um filho amado. Você, minha irmã, diga eu sou uma filha amada pelo Pai. Oh, glória! Só que Jesus está sendo batizado, ele ouve essa voz,
E imediatamente o Espírito Santo leva ele para o deserto. Para quê? Para passar fome? Não. Para fazer um jejum intermitente, dar uma emagrecidinha? Não. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nessas tentações, o diabo trabalhou diretamente atacou diretamente a sua identidade. Olha lá. As 3 vezes que estão relatadas, se tu és o Filho de Deus, se tu és. Ele acabara de ouvir lá no Jordão que ele era filho. Só que ele está no deserto, está passando necessidade, está passando dificuldade ali, tem fome. O inimigo se utiliza daquela circunstância ali para colocar dúvida acerca da identidade de Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Não são as circunstâncias que vão determinar ou dizer quem você é. Não, meu irmão. Quem diz o que você é não é a voz de baixo, mas é a voz de cima. Tu és o meu filho amado. Tu és um príncipe, tu és uma princesa. Jesus saiu do deserto vencedor. E ele venceu o diabo pela palavra. É pela palavra que a gente vence, irmão. Então ore por um reavivamento. Ore pelo um reavivamento. Mas ore pelo um reabibliamento na tua vida, meu irmão. Amém, irmão? Glória a Deus. Lá atrás, glória a Deus. Meu irmão, eu sei que está frio lá fora, mas aqui dentro o fogo do Espírito Santo está caindo. O fogo do Espírito Santo está abrasando o teu coração. Então passarás dali adiante. Você precisa se submeter ao processo e vencer essa fase na tua vida, porque a nossa vida ela é feita de fases. Essa fase que você está vivendo não é determinante, não é o teu fim não, meu irmão. Ah, mas eu estou vivendo, pastor Alex, a fase da noite de choro. E quem disse para você que a tua vida vai terminar numa noite de choro? Porque o choro pode durar uma noite, vírgula, mas haverá sempre um amanhecer de um novo dia, meu irmão. Então não coloca um ponto final onde Deus está colocando vírgula, amém? Tem gente colocando ponto final na história, onde Deus está colocando uma vírgula. É uma fase, é uma pausa, é uma dificuldade ali, mas não vai ser o teu fim não, porque maiores e melhores serão os dias que virão na tua vida do que todos aqueles que você já viveu até hoje. Porque melhor é o fim das coisas do que o início dela. Posso ouvir um amém, irmão? Diga: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ô glória! Passa dali adiante, irmão. Sai dessa fase, irmão. Supere isso aí. Levanta, seja resiliente. Você vai passar daí adiante, vai encontrar 3 homens. Quantos homens? Quantos? Que vão o quê? Subindo a Deus. Preste atenção, você que é jovem, você que é adolescente principalmente. Às vezes até os adultos também. Ande com pessoas e crie conexões com pessoas que te aproximam de Deus. Pessoas que vão subindo a Deus a Betel, amém, irmãos? Que vão subindo a Deus a Betel. E é fácil a gente identificar quem está subindo a Deus, quem nos aproxima de Deus, porque é gente que carrega algo, é gente que tem algo porque recebeu, que tem cabrito, que tem uma vida sacrificial em Deus, de renúncia, de amor ao Senhor, de alguém que tem pão, que tem palavra, de alguém que além do pão também tem vinho na sua vida, tem uma vida cheia do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui, irmão?
Quantos querem sempre encontrar também com gente cheia do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo? Amém, meu irmão? Deixa eu adiantar aqui. E o texto diz que você vai chegar, amém? Então chegarás ao outeiro de Deus. Eu quero dizer para você que você também vai chegar nesse lugar, irmão. Que essa bênção, essa vida, aquilo que você tem sonhado, você também vai chegar. E é fácil identificar quando a gente está quase chegando, pelo nível de resistência. Porque se a resistência aumentou, é sinal que você já está pertinho da tua bênção. Se a dificuldade que você está enfrentando hoje aumentou, é porque você já está pertinho da tua bênção, irmão. Olha que você vai chegar no outeiro de Deus e lá você vai encontrar uma resistência, Saul. Mas fique tranquilo, porque quando você tiver dificuldade enfrentando essa resistência, vai descer um grupo de profetas, precedidos de saltérios, precedidos de tambores, e eles estarão profetizando, aleluia, porque você vai romper essa dificuldade. É um som que vem de cima, é através da adoração, é abrindo a tua boca, você vai vencer esta dificuldade, é com a ajuda do alto. Amém, irmão? Tem ajuda do alto chegando aqui para você. Tem ajuda do alto chegando aqui para você. Haverá saltérios, haverá flautas e haverá tambores. E então você vai chegar ao outeiro de Deus e o Espírito do Senhor. Levante as suas mãos, meu irmão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele. Eu vou mudar a tua fala, eu vou mudar o teu discurso, eu vou mudar a tua linguagem, eu vou tirar a linguagem da incredulidade, eu vou mudar a linguagem da dúvida e vou colocar a linguagem da fé nos teus lábios. Então profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Aleluia, irmão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Feche seus olhos, vamos orar. Porque o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Mas pastor Alex, eu já tenho o Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, irmão. Uma outra coisa é o Espírito Santo te ter. Te anelo, de ti preciso, te amo mais que ao meu ser. Aleluia. Feche seus olhos e ore ao Senhor agora. Diante daquilo que você ouviu, qual vai ser a sua resposta?